Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Finalmente estamos na elite do futebol brasileiro e o que não sai da cabeça do vascaíno agora, cara, qual o time que eu vou ter em 2023? O vascaíno precisa ter um time para competir de igual para igual, família vascaína, e o processo já está acontecendo, reuniões já estão sendo feitas aí para reformular esse elenco do Vasco. A gente começa por aqui, né? Matheus Barbosa, família vascaína, que tem contrato aí até o final de 2023. Mas a informação é que ele tem aí proposta de 3 clubes da Série B. Sinceramente, não é um jogador aí que, na minha opinião, deva fazer parte do projeto do ano que vem. As oportunidades que teve aí com a camisa do Vasco não foi nada bem. Jorginho também, família vascaína, vai ter uma reunião aí essa semana e a informação é que ele vai ser comunicado que não vai ter a sua presença aí confirmada para 2023. E eu concordo plenamente aqui, família vascaína, agradeço muito o trabalho do Jorginho, é o segundo acesso que ele conquista aí com o nosso Vascão, mas Deus que me livre, cara, realmente o Jorginho aí, nesse período que o Vasco teve alguns confrontos, principalmente contra times da parte de cima da tabela, que foi Londrina, Criciúma, o Sampaio Corrêa e o próprio Ituano, o Jorginho se mostrou que é um técnico que mesmo com mais recurso, o time do Vasco pode ser horroroso, mas é melhor que Londrina, Criciúma, Sampaio Corrêa e o próprio Ituano. Foi o que o Mauro César, né, jornalista, comentou. Jorginho falou tanto do Abel Ferreira e na Série B, com um time com mais recurso, mais caro, não conseguiu se impor. Então, Jorginho realmente não deve ficar aí pro ano que vem, concordo plenamente. Anderson Conceição, uma informação aí do Atenção Vascaíno, vai sim renovar com o Vasco, tem a cláusula aí, né, de renovação automática em caso de acesso, e o Anderson Conceição vai ficar. Já falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, perdão, e disse, cara, que não ficaria com o Anderson Conceição para a Série A. É um jogador que não se firmou na elite do futebol brasileiro. A oportunidade que teve lá no Cuiabá, citei isso aqui, foi reserva do Paulão e do Marlon. Não acho um zagueiro seguro, claro que ele tem um fundamento muito bom da bola aérea, ajudou diversas vezes o Vasco esse ano, mas a bola no chão, irmão, é um Deus nos acuda. Então não ficaria aqui com o Anderson Conceição. E Alex Teixeira, família vascaína, vai ou não vai? Fica ou não fica? Eu quero até... É um dos jogadores aí que eu tenho certeza que tem um debate em cima dele, né, cara? É o Teixeira e o Nenê. Vai ter muito torcedor do Vasco que concorda com a permanência do Alex Teixeira e como vai ter uns que discordam da permanência dele. E é o caso do Nenê também. O Alex Teixeira, cara, vai ter uma reunião aí também para definir o futuro dele. Claro que a gente tem que ver essa questão aí financeira, né? Se vai se encaixar no elenco, na proposta aí da 777, ali com o Paulo Brax. Mas eu acho que o Alex Teixeira, cara, pensando no rendimento dele na Série B, não ficaria com ele. Agora, pensando que o Alex Teixeira é um cara que tem sim qualidade, e aí passar por uma pré-temporada bem feita, né, um elenco com melhor recurso, com melhor qualidade, cara, eu acho que o Alex Teixeira deveria ficar, mas claro, cuidando dessa parte financeira aí. Não dá pra você pagar muito aí pro Alex Teixeira pelo que ele rendeu nessa Série B, mas se ele aceitasse aí um salário talvez parecido com esse da Série B, com esse tempo aí pra trabalhar fisicamente, eu pensaria em ficar com o Alex Teixeira. Quero a sua opinião aí, família vascaína. Agora o negócio é o seguinte, né? Claro que a gente viu aí a entrevista do CEO Luiz Melo, a gente quer acompanhar do Paulo Brax, que vai ser mais focado aí no futebol, mas ele falou algumas situações ali importantes, né? Que não vai só olhar para jogadores jovens, né, com potencial de venda. Se eles acharem também que ter algum jogador ali com 30, 33 anos, vai contratar sim para reforçar esse elenco em 2023. Falou também que o Vasco vai tentar sim ter um papel aí de mais protagonismo no futebol brasileiro, reformulando todo o seu elenco. Então a gente está muito curioso para entender qual vai ser a estratégia de contratações do Vasco para 2023. É fato, eu penso dessa forma, que o Vasco tem que ter aí no mínimo de 15 a 20 jogadores. De 15 a 20 jogadores. Não dá para aproveitar nada desse atual elenco aí, tirando a base, e esses jogadores aqui que a gente está citando que pode ficar, é para compor elenco. Para ser um time competitivo, o Vasco precisa realmente de 15 a 20 jogadores. Ainda tem essas
questões aí, né, de jogadores da base que pode sair. Acabou de sair uma informação aí que o Paris Saint-Germain tem interesse sim no Andrei Santos, pode fazer uma proposta em janeiro, então você perde um jogador importante aí nessa composição de elenco. Eu acho que o Andrei Santos seria um dos titulares do Vasco em 2023, porque tem talento, e aí a gente entende aí que um elenco melhor qualificado, ele vai mostrar mais potencial, então tem tudo isso para ser analisado. Então, de 15 a 20 jogadores aí, na minha opinião. E aí eu tava acompanhando uma resenha ontem da Transamérica, aqui do Rio de Janeiro, tava ali o Cantarelli, né, e eles comentando sobre essa reformulação no elenco, as contratações do Vasco, e aí um dos jornalistas falou isso aqui. Vê se você concorda. Se liga só. E mais 700 milhões para 3 anos. Desses 700, podemos ter quase 400, portanto, já no ano que vem. E não necessariamente com jogadores jovens apenas para revendas, e sim para jogadores que levem o time para ser protagonista já nesse primeiro ano. É claro que ele não prometeu títulos, mas que o Vasco busque ter um time forte já nesse primeiro ano. Isso tudo passa pelo treinador, que ainda está em processo de definição de um nome e de negociação. Rapidamente sobre campo e bola, o time está de férias, volta no dia 8, os atletas que já chegarem já se reapresenta a partir do dia 8 para começarem os trabalhos para a próxima temporada. Então Vasco, vindo forte com investimento alto já na primeira temporada. Vascão na Série A e agora milionário Bruno Cantarelli. Rapaz, vem aí, agora as notícias do Vasco todas vão ser em torno dessa organização até o ano que vem, meu parceiro. Sim, até o Brasileirão começar, eu acho. Sim. O estadual vai servir para montagem desse time. Dezembro. E a apresentação em dezembro. Que parada, hein? O jogador não gosta muito não, vou adiantar aqui. Não tem que gostar ou desgostar, mas dezembro normalmente os atletas dos grandes times estão curtindo férias. Sim. Isso pelo visto não vai rolar no Vasco, né? Um mês de férias agora, de novembro até dezembro. Os caras vão ver os coleguinhas tudo viajando, e em Noronha, e ele aqui no sol de meio-dia, treinando. na Barra da Tijuca. Mas vamos treinando lá. pro Carioca contra o Bangu. Então, existe um valor à disposição, né? Não significa que o Vasco vai gastar exatamente aquele valor nesse momento, mas significa que o Vasco tem dinheiro para fazer contratações. Importante a gente entender primeiro o treinador que vai assumir, para que esse treinador ajude a diretoria a traçar um perfil de contratações, para que aí sim o Botafogo... Vasco. Não, vai entender onde eu vou chegar. O Botafogo sirva de exemplo para que o Vasco contrate como fez o Botafogo. Entenda aqui, primeira janela do Botafogo. Várias contratações, muitas. O Botafogo não tinha um time, eu acho que o Vasco vai partir desse princípio. O Vasco também não vai ter um time para entrar em campo. Muitos reforços chegando, só que com a diferença que o Vasco não vai ter tanta cobrança por resultados nesse primeiro campeonato que ele vai disputar, que é o Carioca. E aí, a partir do momento que você entender quais desses jogadores que foram contratados vão servir e quais não vão servir, você vai ter uma segunda janela lá no meio do Campeonato Brasileiro que tende a ser mais certeira, porque você vai saber quais as posições são carentes do elenco, então seus investimentos vão ser mais controlados. E ao mesmo tempo, acaba a temporada europeia. Sim. O Botafogo foi no Marçal, foi no Tiquinho, jogadores que estavam em fim de contrato com seus respectivos times. Não precisou comprar esses atletas. Adrielson, esses atletas vieram de graça. Então eu acho que o Botafogo é o maior exemplo do Vasco nesse momento. O processo começa em você contratar em quantidade, contratar muitos jogadores. Não precisa gastar o dinheiro todo que tem à disposição, mas contratar muitos jogadores. Esses jogadores contratados passam por um filtro. Qual é o filtro? Os jogos. Você vai assistir os jogos, você vai entender quem serve e quem não serve. Depois desse filtro, você vai tirar quem não serve e quem serve vai fazer parte dessa nova espinha dorsal que o Vasco vai completar com contratações pontuais no segundo semestre. Acho que o planejamento parte muito desse princípio. Tá aí, família vascaína. Essa questão aí do modelo do Botafogo de contratações agrada a vocês? É por aí que você acha que o Vasco vai seguir? Cara, eu acho que sim. Eu acho que essa maneira que o Vasco vai trabalhar, tentando contratar jogadores que sim possam reforçar o elenco, mas com uma disponibilidade legal de mercado, que o Vasco não precisa pagar alguma transferência. Eu não sei você, mas eu tenho uns 2, 3 amigos aqui mulambos que já estão me zoando em questão do Gerson, né? A gente viu um jornalista aí citar o nome do Gerson como uma possibilidade, né? Seria um nome interessante. Ele quis levar o vídeo dele ali pra, o jogador que passa no Flamengo pode vir pro Vasco, não tem nada disso. Mas acaba colocando o Vasco aí nesse tipo de situação, né? O Gerson aí pode ir pros mulambos, o Flamengo vai pagar em torno aí de 20 milhões de euros. A 777 deixou claro na entrevista do CEO ontem que não vai fazer esse tipo de contratação, esse tipo de investimento agora. Primeiro é organizar a casinha, montar um time realmente competitivo, para que lá na frente o Vasco possa competir com esses outros adversários aí nessa questão de investimento. Então citar o Gerson ou qualquer outro jogador nesse nível que tenha contrato é realmente um verdadeiro absurdo. O Vasco deve ir sim imitar aí o modelo de contratações do Botafogo, olhando para o mercado de uma maneira que possa reforçar o elenco, mas que não mexa tanto no bolso,
família vascaína. E nesse sentido, aparece o nome aí, mais uma vez, do Wellington Rato. É isso mesmo, jogador que está se destacando aí no Atlético Goianiense. Já falei aqui, é bom um jogador que vem fazendo uma boa campanha, mesmo o Atlético Goianiense aí na Série B, um jogador que pode fazer ali um falso 9, pode jogar pelo lado de campo, tá batendo falta, fazendo gol de falta aí, né? Só que é um jogador que ainda não teve uma oportunidade no time grande. Então, dentro dessa opinião aí do jornalista da Transamérica, que você fazer várias contratações e depois peneirar no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Wellington Rato é um nome interessante. Aparece outros nomes aí muito fortes, né? Que é o caso do Kehler, né? Goleiro do Internacional. Ontem eu estava acompanhando um canal que cobre o Inter. Disse que o goleiro, o Internacional não tem interesse nenhum se desfazer desse jogador, porque vem se destacando lá. É um bom nome, é um bom goleiro. Estava acompanhando ontem São Paulo e Internacional. Se o Vasco contratar, eu acho que o Vasco traz aí um bom reforço. Outros nomes estão surgindo aí, que é o caso do Terãs, entre outros, mas não passa aí de mera especulação, porque eu tenho a consciência, parece que o Paulo Brax quer primeiro definir a questão do treinador, para depois começar aí falar de reforços. Mas esses pontos é importantes. O modelo de contratação, será que vai ser parecido aí com o Botafogo? Outro ponto que foi colocado foi a questão aí da idade, não só jogadores jovens, se a gente entender que jogadores de 30, 32, 33 anos possam reforçar o Vasco, vai ser contratado. Então, dentro dessa estratégia aí, eu quero pontuar aqui um jogador. Claro que não tem nada, família. Aqui é um canal de torcedor, eu não tenho aí informações, não consigo apurar, mas eu estava vendo na Rádio Transamérica ontem que o Keno, né, pode estar saindo do Atlético Mineiro. O Fluminense aí tá de olho nesse jogador e eu queria aqui conversar com vocês sobre isso. Será que o Keno seria um bom reforço? Vamos ver essa resenha aqui. Se liga só. O Keno não está jogando bem. Futebolisticamente falando, poderia ser um bom reforço. Agora, eu acho que o salário dele é muito alto para as pretensões no momento do Fluminense. Mas a gente tem que entender o contexto também. Creio eu que o Atlético vai passar por uma reformulação. Vai passar. É um time que não tem dinheiro para se manter como está. Sim, sim. É um time muito caro que não está apresentando resultados. Informação. Aí depois vão ficar falando, Fluminense comprou um elenco velho. Conversei com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Ele falou o seguinte, que o Atlético vai ter que fazer contratações inteligentes, foi o termo que ele usou, ou seja, mais baratas. Jogadores em final de contrato. Isso. Não é um time que tem o potencial de investimento na próxima temporada do Flamengo e do Palmeiras. O Atlético sabia disso. É. Ele deu uma espécie de all-in, né? Sim. E não funcionou. Pode ser que o Keno pinte no mercado como uma oportunidade pro Fluminense. Aí eu acho que vale o investimento. Agora, você voltar as suas atenções para contratar um jogador como o Keno nesse momento, acho que não tem que ser prioridade. E aí, família vascaína, dentro dessa situação aí do Atlético Mineiro, que pode se desfazer de alguns jogadores, né? Como o Cantarelli falou e o Rodrigo Caetano falou que o Atlético vai ter que fazer contratações inteligentes, né? Não vai ter o poder de investimento esse ano aí, como o próprio Flamengo e Palmeiras terão para esse ano. O Flamengo mesmo já está fazendo uma proposta aí para trazer o Gerson. O Palmeiras também deve fazer algumas contratações. E aí surge o nome aí do Keno, né? Que pode estar disponível no mercado, família vascaína. Seria um nome interessante aí para o nosso Vascão? Vou pontuar aqui dizendo o seguinte, cara. O Keno é um jogador que realmente seria um reforço para o Vasco. Mas tem essa questão física dele aí, é um jogador que se machuca muito. Mas se não fosse essa questão física, o Keno 100%, cara, traria de olho fechado. Um jogador de lado de campo, insinuante, que vai pra dentro, faz o mano a mano, então habilidoso, jogador realmente que faz muita falta pro Vasco e que muito tempo o Vasco não tem esse tipo de jogador habilidoso ali pelo lado de campo. Pelo menos na minha opinião, eu traria o Keno, claro que depende de várias situações, a gente aqui só tá conversando sobre a questão técnica, né? A gente fica longe aí da questão financeira porque a gente não sabe, mas pensando no lado técnico, eu traria o Keno. Claro que a gente tem que pontuar essa questão física dele aí. Se não fosse essa questão física, o Keno seria um reforço, na minha opinião, muito interessante, família vascaína. É isso. Essas são as informações aí do nosso Vascão. Claro que a gente espera falar muito aqui de contratações, mas a gente tem que pontuar aí que parece que o Paulo Brax vai querer primeiro acertar com o treinador e depois aí conversar sobre contratações. Tô doido, cara. Tô doido pra falar aqui de reforço, saber a opinião de vocês, porque o Vasco precisa de muito jogador, família vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.